Fala, meu povo, então, estamos aqui hoje para poder passar a nossa lição da escola dominical. A gente está nessa revista aqui, ó, defendendo sua fé, religiões e religiosidade. E por causa da pandemia a gente não pode estar presente aos domingos, mas a gente está aqui para poder passar a lição, para você estudar na sua casa, para você ter esse tempo de aprendizado, de estudo. Então, o tema dessa lição de hoje é o problema da idolatria. Para a gente começar o estudo, vamos ler Isaías 44:9. Antes vamos orar. Pai, estamos sendo reunidos não presencial, mas de uma forma através da internet, em cada uma das suas casas, que nós venhamos ouvir, entender e aprender a Tua Palavra, que nós venhamos meditar nisso no nosso dia a dia, e que independente de pandemia nós devemos continuar confiando no Senhor, porque o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege e o Senhor que cuida de nós e das nossas famílias. Fale conosco através dessa lição. Amém. Tem um texto para a gente ler, Isaías 44:9 e 10, diz assim: todos os artifícios de imagens e de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum prestígio. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura? Quem é que é de nenhum prestígio? Vamos ler aqui, para a gente iniciar, diz assim: a palavra idolatria vem dos dois termos gregos, eidolon, que significa ídolo, e latreuen, que significa adorar, reverenciar ou prestar serviços sagrados a objetos, pessoas, instituições, ambições ou a qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus ou que diminua a honra que lhe devemos prestar. Deus abomina essa prática, e todo aquele que quer ser amigo de Deus deve fugir da idolatria, seja ela aparente ou mesmo na atitude de coração. E é exatamente sobre isso que vamos tratar. Diz assim: de onde vem a motivação para a idolatria? Vamos ler. Embora não tenhamos registro histórico confiável de que esclareça a motivação e o surgimento de práticas idólatras na história da humanidade, sabemos ao menos que o personagem bíblico Nimrod, em Gênesis 10, do 8 ao 11, fundador da Babilônia, foi o primeiro homem a ser reverenciado publicamente pelos demais de sua época. Somado a isso, existia no mundo oriental, no Antigo Testamento, uma lenda que contava que Tamuz, o deus Baal, era o fruto de um incesto de Nimrod e sua própria mãe, Seramis. Segundo a lenda, Nimrod teria morrido antes de o menino nascer, e Seramis declarou a Tamuz que era a própria nação de Nimrod. Ainda jovem, Tamuz morreu em uma caça, mas foi ressuscitado pelo choro e pelas súplicas de sua mãe, e isso foi tomado como um sinal de divindade. Aliás, em Ezequiel 8, 13, 14, vemos que Deus condenou a prática idólatra de chorar pela morte desse menino Deus. Semiramis então passou a ser admirada e venerada como rainha dos céus, e o culto a ela e a seus filhos era caracterizado por atos obscenos. Se você quiser ler Jeremias 7, 18, 44, 17 e 18 também. Os egípcios os chamavam de Ísis ou Osíris. Os gregos adoravam com o nome de Afrodite ou Eros. Os romanos adoravam Vênus e Cupido. E os israelitas adoravam a imagem da mãe do filho como Astorate e Baal. Qualquer que fossem os nomes desses falsos deuses ou de outros que surgiram posteriormente fruto de contos lendários ou de mentes insanas,
a motivação era as mesmas: satisfazer as necessidades e anseios humanos imediatos, custasse o que custasse. No caso específico do povo de Deus, alguns fatores principais contribuíram para o fascínio pela idolatria. Olha que interessante, aí que começa, pelo menos aqui que temos para nós, a idolatria em si, a história da idolatria, como se existe um Deus e todo o povo adorava a Deus, e o diabo vem de uma forma astuta, cria um cenário, monta uma história e todo mundo passa a adorar o tal Cupido, o tal Eros e todos esses nomes que foram colocados. Então a gente aprende nessa lição, a gente aprende com esse contexto que sempre vai existir uma segunda opção, mas só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um que devemos adorar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador diretamente a Deus. Não podemos nos distrair. Vamos lá. 1.1, olha que, voltando aqui para a gente compreender, alguns fatores principais que contribuíram para o fascínio pela idolatria do povo de Israel. Porque o povo começou a olhar para o lado e falou: ali está melhor, entre aspas. 1.1, a influência dos vizinhos. As nações pagãs ao redor de Israel acreditavam cegamente que a fonte do poder e prosperidade delas ocorria em função de muitos ídolos que adoravam. Os israelitas, por sua vez, olhavam para a prosperidade e o relativo domínio de seus vizinhos e acabavam por cobiçar tal benefício a ponto de trocar a glória do Deus único, do único Deus capaz de se relacionar com os homens, pela infâmia dos ídolos do mundo. É aquele famoso: a grama do vizinho é sempre a melhor, mas você não sabe o que está acontecendo lá no vizinho. E o povo de Israel começa a olhar as outras nações e fala: eles estão prosperando, eles estão dando certo, eles estão melhor do que a gente, então vamos ver o que eles estão fazendo. E chega lá e eles começam a olhar: eles estão adorando tal Deus, eles estão adorando tal Senhor. Então o povo que não é muito fiel começa a olhar e falar: não, então vamos para lá que lá tá melhor. Mas só que a gente, muitas das vezes, a gente olha a prosperidade das pessoas, a gente não sabe como é que está acontecendo, e de repente isso é uma coisa temporária. A gente vê um exemplo do filho pródigo. Quando ele sai da casa do pai dele, ele sai com muitas riquezas. Da onde que veio aquela riqueza? Uma riqueza que veio desejada como a morte do seu pai, uma riqueza que veio desejada, veio uma riqueza fora do tempo, e acabou que essa riqueza virou desgraça. Então, antes da gente ir olhar, a gente tem que falar: calma aí, será que vale a pena? E com certeza não vale a pena, porque abrir mão do nosso Deus nunca vai valer a pena. Então, 1.2, a liberdade de conduta. A adoração aos deuses pagãos do povo ao redor de Israel, além de não requerer santidade de vida, ainda incentivava atividades prazerosas e carnais. Porque o povo olhou e falou assim: aqui a gente tem que viver uma vida dessa forma, e lá eles estão vivendo de qualquer forma, então vão partir para lá tá melhor. Só que a Bíblia fala que existem caminhos que para um homem parecem ser bons, mas os finais são de quê? Você sabe, morte. Como parte do culto. Continuando aqui. Isso sem falar na prática cruel e desumana de sacrificar criancinha aos ídolos como sinais de grande devoção. Olha que, imagine, um ídolo que pede crianças para ser sacrificado. E ainda tem gente que acha interessante, acha legal. 1.3, os benefícios sobrenaturais que eles acreditavam e encheu os olhos. Por causa do elemento demoníaco presente na prática da idolatria, que às vezes oferecia certos benefícios materiais e físicos, ainda que temporários e ilusórios, muitos israelitas se viram fascinados. Aí encheu os olhos e foram para longe do Deus Todo-Poderoso, para vamos dizer assim, uma fantasia.
E infelizmente tem acontecido no nosso século. Muita gente tem olhado para fora e tem falado assim, não tô nem aí para Deus, eu quero ir para lá porque lá tá melhor. Só que se frustram e alguns voltam e outros infelizmente não têm a oportunidade de voltar. Vamos lá, a Bíblia deixa claro que o ídolo nada é, em Jeremias 2,11. O ídolo é meramente um pedaço de madeira, de pedra, barro ou metal esculpido por mãos humanas, que não tem poder algum. Paulo escreve, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Está lá em 1 Coríntios 8,4. E por essa razão que os salmistas e os profetas frequentemente zombavam dos ídolos. Olha que interessante, tem uma situação que um determinado homem de Deus falou assim, monta o altar e clama pelo seu Deus aí, pode clamar. E ele vai ter que queimar esse altar aí, queimar tudo que está aí. E o profeta foi lá, eles clamaram, fizeram o ritual dele, não deu certo. Aí o profeta falou, tá bom, agora tá na minha vez, então acrescenta água também. E vem, ele clama a Deus e Deus vem e limpa tudo aquilo ali. E as imagens, as estátuas não puderam fazer nada, mas o Deus real fez. E as pessoas começaram a olhar e falar, uau, que Deus é esse? A Bíblia deixa claro que há forças malignas por trás de toda a idolatria. O diabo, ele não é todo poderoso, mas ele tem algum poder e ele engana muita gente. Paulo escreve às igrejas de Coríntios, as coisas que eles sacrificam a demônios que as sacrificam e não a Deus. Paulo fala isso para a igreja de Coríntios. Continuando, Satanás como o Deus deste século, exerce grande influência sobre a era presente iníqua. C. A Bíblia deixa claro que a idolatria é um grave pecado. Para Deus, ela tem o mesmo peso da prática da magia negra, da feitiçaria, da bruxaria, da necromancia e coisas semelhantes, que nada são do que submissão submissão e culto aos demônios. Está lá em Deuteronômio 18, 9 e 11, se você quiser ler. Vamos para o ponto, qual é o problema da idolatria? O primeiro ponto diz assim: o amor ou temor a ídolos são condutas reprováveis, pois em vez de conduzir o adorador a depositar sua confiança inteiramente a Deus, acabam fazendo com que deposite sua fé em alguém ou alguma coisa dos quais não podem advir o benefício desejado. Deus não proibiu apenas a adoração a ídolos, mas também a fabricação e a posse de qualquer imagem que o represente. Dessa forma, toda vez que alguém se ajoelha perante uma imagem ou faz um pedido a ela, ou carrega uma procissão, ou pendura no pescoço, ou dedica a algum ídolo dizendo que é a ele é o seu protetor, defensor, padrinho ou padroeiro, está contrariando seriamente os mandamentos do Senhor, entristecendo seu coração. O Senhor nunca autorizou a veneração de personagens bíblicos ou da história do cristianismo, nem de anjos ou de qualquer criatura celestial, marítima ou terrestre. De fazer isso é atrair o juízo e a maldição do castigo de Deus. Idolatria, além de ofensiva, é também um sinal de insensatez. Foi como a gente falou no início. O que o diabo tenta fazer? Deus está aqui, eu vou tentar trazer o seu olhar para o lado de cá, para te desviar. Só que quem está ligado, quem sabe quem é Deus e confia nele, independente dos tempos, dos momentos, o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo que muita gente tem recorrido a ídolos, porque aparentemente o ídolo pode salvar, pode fazer, mas nós queremos no Senhor, que nos guarda, que nos protege, que é o nosso guarda fiel, nosso protetor fiel. Então, independente dos tempos, se você tem servido ao Senhor e as coisas não têm estado bem, fica tranquilo, você vai passar por esse tempo.
Mas o cara tá lá do outro lado, tá do outro lado fazendo coisa tudo errado e tem dado tudo certo para ele. Calma. Que seu parâmetro não seja a pessoa que está fazendo o errado, que seu parâmetro seja quem está fazendo certo, independente do que ela esteja passando. Continuando. Talvez alguns possam até tentar justificar essa prática, dizendo que o próprio Deus mandou construir a imagem de 2 querubins sobre o propiciatório no lugar santíssimo do tabernáculo, em Êxodo 25:18, ou que mandou colocar a imagem de uma serpente sobre a haste no deserto, Números 21:8. Mas devemos lembrar de que ninguém, além do sumo sacerdote, poderia contemplar os querubins, os quais serviam como alerta da santidade daquele lugar, sem que jamais fossem adorados, sob pena de morte. E que a serpente de bronze era a lembrança da maldição pelo pecado e não das bênçãos de Deus. Aliás, essas imagens foi destruída quando o povo, invertendo os valores, começou a adorar. De fato, não há atividade religiosa ou outro expediente para conseguir o favor divino que não seja por meio de Jesus Cristo. Não pense que você oferecendo um camelo, um cavalo, um bode, pegar uma baleia do mar e oferecer ela, vai fazer Deus olhar para você de forma diferente. Porque o sacrifício já foi feito na cruz. Jesus se entregou como um cordeiro mudo, uma ovelha muda ao matadouro, para pagar os nossos pecados, para ser o nosso intercessor. Por isso que podemos orar em nome de Jesus, pedir a cura em nome de Jesus, pedir um favor de Deus em nome de quem? Jesus, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem, está Jesus no meio. Então Jesus é o maravilhoso, Jesus é bom, tudo por Ele, para Ele, não existe outro nome além do nome de Jesus. Então grave isso, ponha isso na tua mente, Jesus é top. Somente Ele pode interceder por nós junto ao Pai, pois ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, ao saber, o Filho do Homem que está no céu. E por mais santo que alguém tenha sido na terra, não pode interceder junto a Deus em favor de uma pessoa. Somente na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo é que os salvos subirão para o encontro com o Senhor. Então, como eu falei, Jesus é nosso intercessor, Ele é o contato direto com Deus. 2.1 Deus é único, não terás outro Deus diante de mim. Em Êxodo 23 diz assim, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isaías 42:8. De maneira que adorar um ídolo criado pelo homem ou qualquer uma das obras criadas por Deus é o mesmo que virar as costas ao Criador e desprezar a sua oferta de amor. Na perspectiva de Deus, essa atitude se compara ao adultério espiritual. Foi o exemplo que eu dei antes. Essa é a razão pela qual a Bíblia afirma que tamanha loucura só tem um destino, a perdição eterna. Apocalipse 21:8. Continuando. 2. Deus. Deus é incomparável. Deus disse por intermédio de Isaías: quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus é grande demais. Quem é eterno e perfeito como Deus? Quem é imortal e infinito? Quem é absolutamente confiável nesses dias de tanta confusão, de tanta inconfiança, de tanta incerteza? Uma coisa podemos fazer: crer no Senhor, porque Ele não nos abandona. Quem mais além de Deus é onipotente, onipresente e onisciente? Deus é incomparável. Grava isso aí. Deus é incomparável. E foi por isso que Ele disse: não farás de ti,
para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 2.3 Deus é zeloso. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Zeloso significa cuidador, vigilante, atento. Deus está atento para os nossos atos e não vai compartilhar o amor que tem por nós, o que espera receber de nós com outros deuses. Mas se houver infidelidade, como houve nos tempos do Antigo Testamento, ele separará tais pessoas da sua comunhão. Você também faria isso, sim ou não? Imagine você, o teu relacionamento, e a pessoa vai lá e te dá trai tua confiança. Ou coloca uma terceira pessoa na relação. Você vai falar, ops, não, sai. É a mesma coisa a Deus. Quando nós estamos com Deus em um relacionamento sério, ele não aceita que venha um mundo para dentro desse relacionamento, porque ele requer de nós santidade e uma vida com ele. Então, não abra mão dos princípios, não abra mão do que Deus tem para você por causa que o mundo lá fora aparentemente é melhor. Não, não é. Deus é maravilhoso. Vamos que vamos. 3. Idolatria sem ídolo. Muita gente tem idolatrado uma idolatria, mas eu não adoro uma escultura, mas você talvez seja idólatra. Então vamos descobrir o que é isso para a gente cortar isso da nossa vida. A idolatria se manifesta de várias formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, mas também se esconde nas intenções, pensamentos e desejos e atitudes do ser humano. Cedo ou tarde ela se manifesta com clareza, principalmente quando damos lugar à cobiça, à soberba ou ao materialismo em lugar de confiarmos inteiramente no Senhor. 3.1 Idolatria sem ídolo se manifesta de várias formas. Vamos ver algumas formas como ela se manifesta. Na glorificação de si mesmo. Isso acontece quando aceitamos ou buscamos honrarias, prestígios e glórias que aparentemente que pertencem somente àquele que nos capacitou com os dons e nos deu as oportunidades que nos levaram a algum tipo de destaque. É como se a pessoa chegou em um determinado lugar e falou, eu cheguei aqui porque eu sou maravilhoso. Não, chegou porque Deus concedeu a graça. B. Talvez, toda vez que exaltamos um cantor, um grupo musical, ou instituição, ou até mesmo um líder espiritual, como fosse ele é Deus na terra, isso é uma forma de idolatria. Quando o pregador, ou adorador, ou músico valoriza mais a sua performance do que os demais atos do culto, quando valorizamos mais a casa cheia do que o Deus a quem o louvor é dedicado, estamos praticando idolatria, o que impede a verdadeira adoração. É aquela pessoa que, se o culto não estiver cheio, o culto não foi bom, ou se não cantou a música que eu gosto. Para com isso, o culto é para Deus. D. Toda vez que trocamos a fé genuína pela fé ingênua, que se apoia em objetos consagrados, amuletos ungidos, em vez de nos afirmarmos na palavra de Deus. É aquele famoso óleo ungido de Israel a R$100. Continuando. E toda vez que a compulsão sexual é adorada no altar da satisfação pessoal. Isso é uma idolatria que acontece muito no nosso século. Essa prática idólatra se manifesta tanto na carne como na mente. Quando os joelhos se dobram frente à telinha ou à telona, ao monitor ou à revista. Muita gente tem adorado e tem idolatrado a pornografia, e isso é um mal do nosso século que temos que lutar contra isso, temos que nos opor contra isso, porque, como eu falei, Deus requer de nós santidade, e sem santidade ninguém verá Deus.
F. Toda vez que a cobiça prende o nosso coração, fazendo o desejo consumista, o desejo consumista altado das nossas vidas. A G. Toda vez que a avareza toma conta de nosso coração, impedindo-nos de desfrutar das dádivas que o Senhor nos permitiu conquistar, e por usurar, não compartilharmos dessas dádivas com ninguém. Não poderei servir a dois senhores. É um Deus, entre aspas, desse século. Mamon, dinheiro, money. H. Sempre que alguém transfere a lealdade divina do Criador do universo para qualquer obra que ele criou, e nessa linha se destacam os que dão ouvidos às perdições dos horóscopos, em lugar de buscar o conselho da palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, única e eficaz. E toda vez que acreditamos ser possível desfrutar das bênçãos de Deus sem abrir mão das vantagens que o mundo nos oferece, não tem como. Ou a gente está no mundo ou a gente está com Deus. E o muro é do mundo, como aquela historinha. Tinha um homem, eu creio que algumas pessoas já ouviram. Tinha um homem que estava em cima do muro e de um lado estava os anjos falando: vem pra cá, cara, sai daí do muro. E Jesus estava: vem pra cá, sai do muro, cara. E o outro tava, do outro lado, tava assim, todo mundo parado, um olhando pra cara do outro. E aquele homem que estava em cima do muro ficou inquieto e falou: ué, porque o lado de cá fica me chamando, manda eu sair do muro, e o outro lado, que era o lado do inimigo, tava todo mundo quieto olhando pra ele e com uma cara feliz assim. E ele ficou: não, por que tá acontecendo? Só eles me chamam, por que vocês não me chamam? E o diabo e os anjos dele lá falou assim: porque o muro é nosso. Então, quando a gente não tem como, quando a gente está no muro e com Deus, a gente está no mundo. A verdade é essa. Então, sai do muro, pula pro lado de Jesus, que é o melhor lugar que devemos estar. Praticamente tudo quanto se torna excessivamente importante na nossa vida pode se tornar um ídolo. Conclusão: a idolatria, além de grande tolice, é desperdício de tempo e também um pecado, e como tal insulta a Deus. A idolatria age com ingratidão e irreverência e também precipita a própria alma na mais tenebrosa escuridão, a escuridão da insanidade, da insensatez, da estupidez e da perdição. Conclusão: tudo que tira o foco de Deus da nossa vida talvez seja uma idolatria e um Deus que a gente criou. O celular pode ser um Deus, a Netflix pode ser um Deus, a gente pode estar adorando ela, o YouTube pode ser um Deus, o Free Fire que muita gente joga. Não estou condenando o jogo, mas o tempo, de repente, o tempo que você vive nele pode ser um Deus. O Instagram pode ter se tornado um Deus, porque muitas vezes a gente fica lá olhando o feed, passando, e quando a gente vai ver, passou 1, 2, 3 horas do nosso dia. O Facebook pode ser um Deus. Um relacionamento, um namoro pode ser um ídolo que a gente criou, e Deus está querendo quebrar esse ídolo, porque esse ídolo tem tomado conta do nosso coração. Uma amizade pode ter se tornado um ídolo. Tantas coisas. E se uma dessas coisas, você ouvindo essa lição e você entende que isso se tornou um ídolo e você tem que quebrar, eu quero convidar você a fazer uma oração aí na sua casa, no seu quarto, no banheiro, sei lá, na laje, seja onde for, e fazendo um convite para Deus. Deus, eu não quero que nada tome teu lugar. Quero quebrar esse ídolo do meu coração hoje, e eu quero que o Senhor seja o meu único Deus. Somente adorarás ao único Deus e somente a Ele prestarás culto. Então vamos orar junto aí. Pai, hoje aprendemos, Pai, sobre não criar ídolos, e talvez nessa lição entendemos e ligou um alerta na nossa mente que talvez tenhamos algum ídolo. Nesse momento eu quero pedir clareza, Pai, no nosso coração, e eu quero
pedir força do Teu Espírito em nós, Pai, para que a Tua força se aperfeiçoe na nossa fraqueza. De repente criamos algum ídolo e a gente, agora que a gente foi ver e entender que isso não é do Senhor, que Ele caia na nossa vida hoje, nós quebramos hoje Ele. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, um abraço e fica com Deus. Em breve, tamo juntos de novo.